Diretoria de Ensino, Região de Itu. Olá a todos para mais um ATPC de Arte. Hoje estaremos proporcionando uma reflexão sobre a leitura e as imagens no currículo de arte. Sou Jucimara e estou como professora especialista de currículo da diretoria. Agradeço a atenção de todos e estamos tentando atender aos questionamentos pontuados no formulário das dúvidas. Mas eu preciso que se atentem que estamos tentando atender a diversas especificidades na rede, tanto no ensino fundamental, anos iniciais, no fundamental, anos finais e no ensino médio, como também aos professores que estão se adentrando à rede, que são os novos, e também aos mais experientes que estão permanecendo na rede. O nosso objetivo hoje é proporcionar um momento formativo, reflexivo, contextualizando a competência leitora e a leitura das imagens que permeia o desenvolvimento curricular aos estudantes. Também ampliar o olhar ao contexto do trabalho com artes visuais no currículo em ação, nos anos iniciais e nos anos finais, e no ensino médio, o tema articulador. E disponibilizar aos profissionais da rede materiais que auxiliem aos profissionais no desenvolvimento do currículo de arte no ensino fundamental, anos finais, iniciais e ensino médio. Professor, nós precisamos que vire rotina na sua organização para o nosso estudo, pois, sempre quando encaminharmos o link para as unidades escolares, estaremos pontuando os materiais que serão necessários terem em mãos. Agradeço imensamente a compreensão, pois a nossa intenção é de uma ação formativa e não apenas informativa. Sobre a organização do material, disponibilizamos as formações anteriores para possíveis dúvidas e entendimento caso necessitem. Se precisarem, é somente acessar o link. Sempre na descrição do vídeo da ATPC estão disponibilizados todas essas informações. E para o nosso estudo, neste ATPC, eu preciso que utilizem o caderno do professor do currículo em ação do 4º bimestre do ensino fundamental, tanto nos anos iniciais, nos anos finais e também no ensino médio. Daremos 3 minutos para os que ainda não se organizaram.
iniciando a nossa TPC com uma ação reflexiva, de Mário Sérgio Cortella, em Alice no País das Maravilhas e Matrix. Espero que apreciem. Olha quanta coisa inútil você não sabe. Interessante, porque é gostoso quando a gente sabe aquilo que a gente ainda não sabe, a gente começa a saber aquilo que precisa. E às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Porque se você não tiver, a gente desaba dentro daquilo que escreveu um dia um estupendo, um maravilhoso, né, professor de matemática do século XIX, um britânico que muita gente aqui conhece, chamado Charles Dodson. Charles Dodson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll, que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia sob a capa de serem infantis. Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta. Aliás, ele inspirou o primeiro Matrix, que é o único que faz sentido. Se vocês se lembram do Matrix, ele se inicia como? Se inicia Alice. Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, corre atrás dele, cai num buraco e cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. E ela está ali perdida. O coelho, estou atrasado, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta ele a cabeça. E uma hora Alice está ao lado da rainha numa execução e ela diz, mas por que ela está sendo, por que essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei. Falei, como? É que hoje é a execução, amanhã vai ser o julgamento, depois da manhã é o crime. Ela disse, isso não faz sentido. Ela disse, aqui faz. Olha só, Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas que nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu, Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. Meus 4 netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia, que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, né, que tá sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Você se lembra que uma hora ali está perdida naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix se inicia exatamente com isso. O Keanu Reeves, a personagem que ele faz chamada Neo, né, o novo, né, em latim, o Neo, ele está parado diante de um computador e começa a piscar a tela. Follow the White Rabbit. Naquela hora toca a campainha, ele vai abrir e tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta. Quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore e fala assim, o senhor pode me ajudar? E o gato, com aquele jeito tranquilo, ele diz, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? E ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é, para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí, quando a gente imagina grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso, diz, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito, na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível,
que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria ou abrir, né, um restaurante ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né? O que é um valor alto. Ai, que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu e que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. A intenção no proporcionar este vídeo é para a reflexão de vocês em relação qual o caminho que eu estou seguindo, aonde eu quero chegar, o que eu quero chegar, o que eu tenho que fazer, como fazer. Ou seja, se nós não se organizarmos, se nós não definirmos uma meta, um percurso, ele fica bem complexo o seu desenvolvimento. Então, agora sobre as artes, né? Arte nas artes visuais. Ela se compõe de diversas modalidades. Sua história se confunde com a existência humana. Arte é vida, arte é cultura. O ser humano produzindo e ou em apenas em contato. Muitas informações no contexto histórico que sabemos da vida da humanidade, do planeta, nos chegou até nós por meio dos registros visuais, deixados em pedras, em argila, em metais, entre outros. A arte, enquanto linguagem, nesse material está sendo proposto o desenvolvimento nos estudantes por meio das habilidades da escrita, da leitura e da interpretação de textos, não verbais e verbais. Na ATPC anterior, explanamos sobre o desenvolvimento de situações que contemplam a leitura. Então, caso haja necessidade, sugerimos que complementem a formação. Nós também precisamos pontuar que os nossos objetos de estudo são desenho, pintura, escultura, modelagem, gravura, fotografia, história em quadrinhos, colagem, animação e vídeo. E a necessidade de explorar e reconhecer os signos visuais reais e o da ficção, presentes em ambientes reais e ou virtuais do dia a dia, que interferem e ampliam nossa sensibilidade, nosso olhar diferenciado a tantas situações na vida. Também no currículo, há a inserção de situações que promovem conhecermos a nós, ao outro e ao mundo. Não esquecendo que trabalhamos com a empatia, trabalhamos com as competências socioemocionais, também dentro de cada situação de aprendizagem. Não esquecendo também que há a necessidade da contextualização durante as nossas aulas. Nesse sentido, pontuamos o desenvolvimento da leitura através das imagens e símbolos, aos quais, para cada indivíduo, remete às suas próprias ações significativas. Não podemos esquecer que a arte é e traz conhecimentos, e que cada modalidade tem a sua especificidade e conhecimentos distintos.
Na BNCC, especifica a necessidade de proporcionarmos momentos aos quais os estudantes possam criar e se expressar por meio da estesia, da fruição, da reflexão e da crítica. Lembrando que os estudantes têm contato com as diferentes formas de arte antes de entrar na escola e precisamos levantar o que eles conhecem, seus conhecimentos prévios, para ampliar seus repertórios e ajudá-los a entender através das explicações que respeitem a sua idade e o seu contexto de vida, ou seja, a realidade da nossa unidade escolar. Ao disponibilizarmos as atividades por meio de desenho, pintura, escultura, modelagem, gravura, fotografia, história em quadrinhos, colagem, animação e vídeo, permitiremos que estes elaborem e interpretem suas próprias formas de expressão. Sendo assim, é necessária, é muito importante, a mediação do professor no desenvolvimento das aprendizagens, provocando experiências e favorecendo a construção de vocabulários próprios dessa linguagem, para que o estudante adquira as competências necessárias para o prosseguimento dos seus estudos. Então, vamos recordar. As situações de aprendizagem estão organizadas numa sequência de trabalho que permite realizar inicialmente um diagnóstico do que o estudante sabe a respeito dos objetos de conhecimento e, em seguida, a ampliação dos seus repertórios e o desenvolvimento das proposições de cada habilidade, considerando os seus modificadores. Atividades permanentes, como as rodas de conversa, para sondagem, análises, avaliação, discussão e reflexão sobre o que foi aprendido e também para possíveis esclarecimentos de dúvidas, também para construções e montagens de exposições e os registros, aos quais necessitamos sempre fazer, tanto do estudante quanto do professor. Tais registros permeiam as evidências aos quais nós pontuamos o desenvolvimento diário do nosso trabalho. Reforçando, nós precisamos considerar o repertório simbólico, artístico e estético dos estudantes, suas práticas culturais e, a partir daí, ampliar referências, ser um professor atento, presente, que sabe envolver cada estudante nos processos de aprendizagem e também um incentivador da arte. É fundamental também, sempre que possível, buscar outros espaços de aprendizagem, sair da sala de aula, da escola, utilizar corredores, escadarias, pátios, janelas, jardins, organizar, realizar visitas a locais regionais e em grandes centros como museus, galerias, mostras, bienais, cinemas e buscar relações com as outras linguagens artísticas e as outras áreas de conhecimento. Assim, a empatia, o conhecimento e o respeito às semelhanças e às diferenças, ao que é público ou particular, aos valores simbólicos e à diversidade cultural presentes nas manifestações artísticas, colaborarão com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Agora iremos propor ações de estudo, sendo que trabalharemos em 3 segmentos diferentes: anos iniciais, anos finais e também ensino médio. E a cada finalização do segmento, solicitaremos que vocês pausem para o estudo em si no segmento ao qual você ministra e trabalha. Professor, no currículo em ação, caderno do professor 4º bimestre, 5º ano, situação de aprendizagem 3, na atividade 1, há a possibilidade de questionamentos oportunos quanto às técnicas artísticas de profissionais
e as que o estudante já conhece. Também permeia uma proposta do uso sustentável de materiais e instrumentos, aos quais serão observados durante a apreciação. Na sequência das atividades, proporcionamos momentos de experimentação, mão na massa. Agora, a proposta de estudo é verificar de que forma, durante as atividades dessa situação de aprendizagem, eu consigo contemplar a habilidade que está sendo proposta aqui, que ela deverá ser desenvolvida. Como que eu consigo fazer com que ela seja desenvolvida, ela seja aprendida pelos estudantes? Aos professores que atuam nos anos iniciais, vamos pausar o vídeo e pegar os cadernos para estudo e repensar nessa ação. Aos demais, seguiremos agora a proposta dos anos finais. Professor, no currículo em ação, caderno do professor, quarto bimestre do 9º ano, situação da aprendizagem 1, no momento da apreciação, que é a atividade 2. Nesta atividade, é importante destacar para que os estudantes sobre a cidade, o lugar de constante movimento e transformação. A proposta em analisar juntamente com o estudante as imagens e os vídeos e, ao apresentá-lo, pontuar momentos reflexivos para que possam ser reforçados os conceitos aqui trabalhados. Observe que há necessidade de retomar os questionamentos anteriores para o prosseguimento da atividade. Agora, vamos pensar um pouquinho. Toda essa articulação contempla e auxilia o desenvolvimento da habilidade? De que forma eu contemplo a habilidade a ser desenvolvida nessa situação de aprendizagem? As imagens auxiliam na aprendizagem? Mas como? Vamos pausar o vídeo para estudo de tais questionamentos? No próximo momento, estaremos trabalhando sobre o ensino médio. Professor, no currículo em ação, caderno do professor, quarto bimestre, primeira série, situação da aprendizagem 2, no momento 1, nós proporcionamos a metodologia sala de aula invertida. Nesse contexto, é necessário que vocês orientem os estudantes na divisão dos grupos e nos procedimentos quanto à utilização, tanto da leitura dos textos, da pesquisa, das imagens e na organização como um todo para a apresentação deste trabalho. Nesse percurso, permeia a utilização de alguns textos e imagens sugeridos. Mas vamos parar para pensar. De que forma, neste momento 1, eu consigo proporcionar aos estudantes que a competência da área 2 e a habilidade dessa situação de aprendizagem pontuada aqui possa ser aprendida? E qual a importância da imagem que ela está apresentada nesse processo? Vamos pausar o vídeo para estudo do material. Gostaria de agradecer a todos
e espero que tenha ajudado e auxiliado no estudo neste ATPC. Antes de finalizar, gostaria de comentar para vocês que estamos nos organizando para o nosso festival de curta-metragem e podcast na diretoria. A data ainda está entreaberta para o início do mês de dezembro. Gostaria muito que vocês participassem. Uma atenção em relação ao tempo. É o tempo máximo, que antes era de 1 minuto, agora o tempo máximo é 2 minutos, tanto para o curta-metragem quanto para o podcast. Espero que vocês participem. Durante essa semana, estaremos enviando para as unidades escolares o regulamento e algumas informações básicas para esse desenvolvimento desse festival. Também estamos disponibilizando um link para que vocês apontem as dúvidas e as necessidades formativas em arte, para que possamos preparar as próximas ATPCs. Muito obrigada a todos novamente e até o próximo ATPC.